Bom, gente, nós vamos falar da teoria de Piaget, né? A teoria construtivista, uma teoria com ênfase na cognição. Não necessariamente uma teoria de aprendizagem, e sim do desenvolvimento mental. Segundo sua teoria da aprendizagem, o processo de construção do conhecimento não pode ser entendido como algo pré-determinado pelas estruturas internas do sujeito, e tampouco pelas características do objeto. Tais estruturas resultam de uma construção contínua, enquanto que as características do objeto só são conhecidas pela mediação dessas estruturas. O conhecimento seria o resultado de interações que se produzem entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, contendo um elemento de elaboração novo. O crescimento cognitivo, segundo Piaget, se dá através da assimilação, onde o sujeito entra em contato com a realidade externa, trazendo para as estruturas mentais que já possui as informações sobre aquilo que está desejando conhecer. Por exemplo, ao ler um texto, a criança assimila palavras, frases ou gravuras existentes nele. Em seguida, vem o que chamamos de acomodação. A acomodação é um processo de tirar novas informações no ambiente e alterar informações pré-existentes para se encaixar nas novas informações. Isso ocorre já na fase operatória, para a fase operatória concreta. Vou falar aqui um pouco do estágio operatório concreto segundo Piaget. Bem, como podemos perceber, um estágio é recorrente do anterior. Como no pré-operatório a criança tinha uma visão simbólica das coisas e usava mais a imaginação, imitação e brincadeira de faz de conta e tinha um comportamento mais egocêntrico, no operatório concreto, que vai de 7 aos 11 anos de idade, a criança começa uma construção lógica das coisas, ou seja, passa a ter pontos de vista diferentes e também já é capaz de cooperar e trabalhar em grupo e também de se colocar no lugar do outro. É nessa fase também que ela dá mais ênfase às ideias e opiniões dos adultos. Essa fase é que as percepções mentais da criança é usada em situações reais, através de manipulação de objetos, pois ela já é capaz de separá-los através da cor, forma e tamanho, usando mais o raciocínio do que a percepção. Essa fase também é considerada uma das mais importantes, porque é a fase que a criança vai adquirir a formação de sua personalidade e aprender mais um pouco sobre os valores morais, como respeito, honestidade, companheirismo e justiça. Essa fase também é a fase de formações dos grupos, de amigos ou colegas, e cada um decide de qual vai participar, de acordo com sua característica e personalidade, independente de ser menino ou menina. Essa fase também, por final da fase do operatório formal, é a fase que a criança também vai começar a questionar um pouco mais sobre os adultos. Período das operações formais, 12 anos em diante. Nesta fase, a criança, ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal. De acordo com a teoria piagetiana, ao atingir esta fase, o indivíduo adquire a sua forma final de equilíbrio, ou seja, ele consegue alcançar o padrão intelectual que persistirá durante a idade adulta. Exemplos de pensamento operatório formal. Exemplo 1. Seria imaginar o resultado de uma ação especial que ainda tem de ser realizada. Pensamento operatório formal em que
em geral, envolve a capacidade de pensar de forma abstrata, a capacidade de combinar e classificar itens e a capacidade de usar habilidades de raciocínio de ordem superior. Exemplo 2. O raciocínio através de problemas de palavras que envolvem chegar a conclusões sobre situações hipotéticas, que envolve abstrações de objetos físicos. Um elemento-chave do estágio operatório formal é a capacidade de fazer uma inferência. Alguém nessa fase de desenvolvimento cognitivo deve ser capaz de tirar conclusões sobre coisas que não tem realmente experimentado, ao considerar as informações apresentadas a ela.